Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que parece até coisa de filme: a tentativa de controlar o tempo. Vamos descobrir como alguns regimes autoritários usaram o calendário não só para marcar os dias, mas como uma verdadeira arma política. Já parou para pensar nisso? Imagina só, acordar amanhã e o governo simplesmente anunciar que não estamos mais no ano que a gente conhece, mas que tudo recomeçou. Estamos no ano 1. Como é que isso ia mexer com a nossa noção de história, de quem a gente é, com a nossa vida, enfim? Pois é, essa pergunta não é só um exercício de imaginação, não. Para três regimes muito poderosos do século XX, a União Soviética, a Itália fascista e a Espanha nacionalista, essa ideia foi levada bem a sério. Eles realmente tentaram apagar o passado e começar a história do zero, começando pelo calendário. Para a gente entender essa história, vamos por partes. Primeiro, o que estava por trás de uma ideia tão radical como essa. Depois, a gente vai analisar cada caso: a União Soviética, a Itália fascista e a Espanha nacionalista. E por último, vamos ver por que, no fim das contas, o poder desses regimes tinha um limite. Então, por que mexer com uma coisa tão básica como o calendário? A resposta é simples, mas muito poderosa. Para um regime que quer uma ruptura total com o passado, o calendário antigo é um inimigo. Pensa bem, ele carrega os feriados religiosos, as datas importantes, as tradições, tudo da ordem que eles queriam destruir. No fundo, a verdadeira meta era psicológica, era sobre controlar a mente das pessoas. Ao quebrar o ritmo do tempo, principalmente o ritmo da tradição cristã, a ideia era cortar as raízes das pessoas com a fé, com a família, com a história, para poder replantar todo mundo no solo da nova ideologia do Estado. E o nosso primeiro exemplo é, sem dúvida, o mais ousado de todos. Na União Soviética, a ambição não era pequena. Eles não queriam só mudar os anos, eles queriam reinventar a semana. E a motivação era dupla: acelerar a indústria e, o mais importante, declarar guerra aberta à religião. Olha só a dimensão da mudança. De um lado, a semana que a gente conhece com 7 dias, o domingo, juntando todo mundo. Do outro, a Neprierífica soviética, uma semana de 5 dias com folgas que mudavam para cada grupo de trabalhadores. Na teoria, era para manter as fábricas funcionando sem parar. Mas o alvo ideológico era claro: tirar o domingo do mapa e, com isso, enfraquecer a igreja. E o resultado disso na prática? Um verdadeiro caos social. Pensa no drama. O marido folgava na terça, a esposa na quinta, os filhos quase não viam os pais, aquela cola que mantém a sociedade unida, que é o tempo compartilhado, simplesmente se dissolveu. A busca pela eficiência máxima criou um sistema que, na real, ninguém aguentava. Bom, como o plano original foi um desastre, o regime tentou dar um jeitinho. Esse calendário aqui, de 1933, já mostra a segunda tentativa. Uma semana de 6 dias. Pelo menos agora tinha um dia de folga para todo mundo. Mas, olha o detalhe nas datas. Dia 6, dia 12, 18. A obsessão era óbvia: criar um dia de descanso que nunca, jamais, caísse num domingo. Essa linha do tempo aqui resume bem a história toda. Começou com uma ideia de modernização, virou esse experimento social radical e terminou numa retirada estratégica. Em 1940, não teve jeito. O governo soviético jogou a toalha. A força de um costume de séculos falou mais alto que o poder do Estado. Agora a gente pula para a Itália, onde a estratégia foi completamente diferente. Mussolini não tentou destruir o calendário que já existia, como os soviéticos. A abordagem dele foi mais sutil, mais malandra. Ele decidiu sequestrar o tempo, colocando uma camada fascista por cima da vida de todo mundo. E a ferramenta para isso foi a tal da Era Fascista. A partir de 1927 virou lei. Tudo tinha que ser datado 2 vezes, a data normal que todo mundo usava e, do lado, o ano da Era Fascista, contando a partir da chegada de Mussolini ao poder, sempre em algarismos romanos para dar aquele ar de império. E essa imagem aqui é a metáfora perfeita para essa estratégia. Assim como eles pegaram os símbolos do partido e fundiram com os símbolos do Estado, eles fundiram o tempo fascista com o tempo de todo mundo. A mensagem era inconfundível: o fascismo não era só um partido, o fascismo era a própria Itália. E essa ideologia virou uma coisa física, sabe? Palpável. Essa moeda, por exemplo, ela não está celebrando só a monarquia. Ela está comemorando o aniversário da tomada de poder pelo partido. O tempo fascista estava ali, literalmente no bolso de cada cidadão. Um lembrete diário e metálico de quem é que mandava. E essa data dupla se espalhou que nem um vírus. Estava em prédios públicos, em jornais, em documentos. Não tinha como escapar. Cada vez que uma pessoa assinava um documento, enviava uma carta, ela era forçada a validar com a própria caneta a era de Mussolini.
O nosso último caso leva a gente para Espanha. E a história lá é diferente de novo. Esse calendário não nasceu de uma revolução que já tinha ganhado, mas no meio do fogo cruzado de uma guerra civil. Basicamente, o calendário nacionalista era uma arma de propaganda em tempo real. A própria linguagem do decreto já entrega o jogo. Primeiro ano triunfal. A palavra-chave aqui é triunfo. O ponto de partida, o marco zero, não foi uma revolução social, foi o dia em que a rebelião militar começou. O tempo, a partir dali, seria medido em vitórias. Então, diferente dos soviéticos, o objetivo não era criar um novo homem. A missão era muito mais imediata: justificar a guerra. Ao chamar os anos de triunfais, o regime de Franco vendia a ideia de que a vitória era só uma questão de tempo e que aquela guerra era uma cruzada nobre e necessária. E assim como na Itália, a propaganda foi cunhada em metal. Essa moeda, com a data segundo ano triunfal, era uma declaração de poder que passava de mão em mão, reforçando a ideia de que o novo regime era legítimo, mesmo no meio de uma batalha. E aqui vem a prova final de que tudo isso era sobre a guerra. No exato dia em que o conflito acabou, o nome do calendário mudou na hora. O terceiro ano triunfal virou, da noite para o dia, o ano da vitória. O calendário era uma ferramenta, com um propósito. Cumpriu o propósito, foi descartado. Ok, então a gente viu 3 abordagens bem diferentes para tentar controlar o tempo. A grande questão é, o que o fracasso de todas elas nos ensina sobre os verdadeiros limites do poder? Essa tabela aqui deixa tudo bem claro. A tentativa soviética de engenharia social implodiu. A era fascista morreu junto com o regime, e o calendário de guerra espanhol foi jogado fora como uma arma que não servia mais. 3 estratégias, 3 fracassos. A lição é que nenhuma dessas mudanças conseguiu criar raízes de verdade. E aqui está a grande lição. Esses regimes podiam controlar exércitos, podiam policiar as ruas, podiam dirigir a economia, mas tinha algo que eles não conseguiam dominar: o ritmo profundo da cultura, da tradição, que está marcado no coração do tempo. O tic-tac do relógio da história, no fim, sempre falou mais alto que a voz de qualquer ditador. E isso tudo acaba levando a gente a uma última pergunta. Hoje, o controle do tempo pode não vir num decreto oficial, mas será que ele realmente desapareceu? Pensa só no ritmo frenético das notícias 24 horas, nas semanas de trabalho que não acabam nunca. De que outras formas, talvez bem mais sutis, o tempo ainda é usado como uma forma de poder hoje em dia? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia e até a próxima.